Eu quero fazer uma reação a esse vídeo desse rapaz, eu não o conheço, mas eu quero refutar os argumentos que ele coloca em relação ao movimento Red Pill. Movimento Red Pill, um monte de babaca que não come ninguém. Um monte de babaca frouxo que não come ninguém e fica falando um monte de merda na internet. Eu acho interessante que esse tipo de pessoa que faz esse tipo de argumento, pelo jeito, ele não conhece mesmo o movimento Red Pill, né? Primeiro que, se você pegar o eixo principal do movimento Red Pill, ele vem fazendo um trabalho que muitas vezes deveria ser um trabalho da própria igreja, de ensinar homens e mulheres a construírem caminhos saudáveis de valorização profissional, intelectual, né, financeira e de uma forma não promíscua, a fim de construir famílias saudáveis e duradouras, coisa que hoje nós temos acompanhado aí, principalmente na grande imprensa, não acontece. O número de casamentos vem caindo de forma drástica, o número de separações de famílias desfeitas, mas principalmente em função da promiscuidade feminina, né, e que anteriormente era algo que pertencia apenas aos homens, de forma errada também, vem criando aí um adoecimento mental das mulheres, principalmente, gigantesco. Exemplo disso aí são os dados das organizações de saúde que apontam que o número de mulheres que consomem medicamentos psicotrópicos de tratamento para depressão, ansiedade, entre outros, é 2 vezes maior do que o dos homens. É isso que é o movimento Red Pill. Ou seja, a mulher mais velha não presta, mulher passou dos 28 anos é velha, mulher com 30, 40 anos não presta, mulher isso, mulher aquilo, você é o princeso, você pode escolher, você é o pachá, pode ter quantas mulheres que você quiser, é um monte de homem frouxo, enrustido, que não come ninguém e fica arrumando desculpa. Vai pro movimento Red Pill. Olha, isso que ele está falando é verdade. O movimento Red Pill, na verdade, é um movimento que ele defende homens e mulheres de valor. É isso que ele defende. O movimento Red Pill não defende homens promíscuos. O movimento Red Pill não defende homens que agridem mulheres. O movimento Red Pill não defende homens que cometem agressões verbais ou físicas contra as mulheres. Eles não defendem isso. Esse tipo de argumento que ele está usando é um argumento pífio, que na maioria das vezes é utilizado pelas feministas para tentar acabar com esse movimento que vem conscientizando as mulheres a terem uma postura adequada a fim de conquistar homens de valor que tenham relacionamentos sérios. Por quê? Porque essa vida que está colocada aí por esse tipo de gente, que acha que o empoderamento feminino é a mulher dormir com 10, 15, 20, 30, né? Sem apontar para ela as sequelas que ela carrega, porque as sequelas de uma mulher que tem vários relacionamentos é 100 vezes maior do que a sequela de qualquer homem, né? E aí o que acontece? Essas mulheres muitas vezes, ao longo da vida, principalmente na meia-idade, começam a enfrentar dificuldades para se relacionar. E aí começam a encontrar dificuldades, inclusive, para encontrar homens de valor a fim de que ter um relacionamento concreto, construir uma família e um relacionamento duradouro. E acabam se envolvendo com quem? Com homens que também não se valorizaram, com homens que viveram uma vida promíscua, com homens que não se qualificaram profissionalmente, intelectualmente, não construíram patrimônio, não construíram uma estrutura financeira e acabam vivendo uma vida miserável de violência na maioria das vezes. Por quê? Porque a maioria das vezes esses homens enveredam pelos caminhos das drogas, do alcoolismo, né, e acaba aumentando a violência contra as mulheres. Então, o movimento Red Pill não tem nada a ver com o que ele está falando. Vou dar um dado aqui. Se você pegar as páginas dos influenciadores digitais que pregam a Red Pill, de 50% a 80% seguidores desses influenciadores são mulheres. E por que o número de mulheres que acompanham esses influenciadores é grande? Porque as mulheres perceberam que esse movimento pregado pelas feministas para tentar criar uma reação de ódio contra os homens, correto, não funciona. Mais do que isso, que essa liberdade que elas supostamente teriam, podendo ter relacionamento e relações sexuais com vários parceiros, acabam trazendo situações gravíssimas. Mais do que isso, as mulheres que têm família constituída, as mulheres de valor, que têm filhos principalmente, têm assistido seus filhos serem vítimas de mulheres mau caráteres e golpistas incentivados por esse feminismo desmedido que prega o ódio contra os homens. Uma corda de machistazinho que não tem o que falar e fica falando merda na internet. Mulherada, não entra nessa não, tá? Não aceita essa porra não. Não aceita não. O cara veiozinho com o movimento Red Pill, manda ele dar abraço pros amiguinhos dele, ó. Bota pra andar, não cabe mais discriminar a mulher nos dias de hoje, tá entendendo? Existe mulher boa, existe mulher ruim. Olha, esse tipo de fala é uma fala normal de 2 tipos de homens. O homem empresário, dono de casa noturna, que vivia enchendo o bolso de recursos, né, com as casas lotadas de homens para bancar combos de bebida, comida, restaurantes, baladas, para mulheres promíscuas. Hoje não, com o movimento Red Pill, esse movimento ele vem conscientizando os homens que esse tipo de comportamento, esse tipo de ambiente, não é um ambiente onde ele possa encontrar uma mulher de valor.
Porque quem não se qualifica, quem não se prepara para o futuro, bate marreta, quebra asfalto, tem uma vida medíocre. E aí eu pergunto, é isso que você quer, meu amigo? É isso que você quer, mulher? Não. Você busca uma vida de felicidade, você busca uma vida de prosperidade, não é? Só que quem vive em vidas de balada, de drogadição, de bebida, de promiscuidade, esses só vão pro buraco, esses só afundam. Aponta para mim alguém que viveu essa vida de promiscuidade, vida de balada, vida de drogadição, né, de não empoderamento profissional e intelectual, que tem uma vida feliz. Ninguém. Você não vai encontrar um na história que se deu bem. Todos foram parar no fundo do poço. E é isso que a Red Pill prega. Separar homens e mulheres de bem dos homens e as mulheres mau caráter. E servir de exemplo para a juventude. Porque a juventude está aí entrando numa rota de perdição, onde, para as meninas, ao invés de elas se empoderarem intelectualmente, profissionalmente, né, para terem uma vida próspera, elas preferem seduzir pelo corpo. Elas preferem ganhar a vida pelo corpo. Elas preferem ganhar a vida pela sedução. Ao invés de ir para a escola, para a faculdade, ao invés de se qualificarem a ponto de ter uma independência financeira e, inclusive, não precisar de homem nenhum. Né? E a Red Pill prega isso para essas mulheres. Que ela, ao invés dela tentar ganhar a vida pelo corpo, pela beleza e pela sedução, que ela ganhe a vida pela inteligência, pela capacidade profissional, pela capacidade intelectual, a ponto de não depender de homens. E aos homens, os jovens principalmente, a Red Pill ensina isso. Que ele aprenda que se ele investir na juventude dele, na intelectualização dele, na profissionalização dele, na construção de patrimônio, de estrutura financeira, o futuro dele vai ser mais próspero. Porque ele vai ter condições de realizar todos os sonhos que ele hoje não consegue na juventude dele. E vão ter pessoas de meia idade ou da terceira idade felizes, estruturadas, empoderadas, sem depender de ninguém, como acaba a maioria que esses caras defendem aí. Que é na fila do SUS, da UBS, dependendo do INSS, dependendo de Bolsa Família ou de LOAS, né, de auxílio governamental para sobreviver, uma vida miserável que muitas vezes mal dá para comer. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, é isso que você quer para você? Você quer uma vida de tristeza, de angústia, de fome, de necessidade? Ou uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de empoderamento, de felicidade, onde você tem uma família que realmente é estruturada e saudável? É isso que eu pergunto para você. Então falar que a Red Pill é um movimento de homens babacas, mal amados, que não come ninguém, é uma grande mentira, porque a maior parte dos Red Pills são casados. Ou são casados, ou estão em relacionamentos duradouros. Ao contrário de pessoas como essa daí, que eu não conheço, quero deixar aqui bem claro, mas que vem aqui fazer esse tipo de crítica e quando você vê, já passou por 5, 6, 10, 15 relacionamentos, não consegue se estruturar. Sabe por quê? Porque são tão frágeis, enquanto figura masculina, são tão capachos que mulher nenhuma quer. Porque o que a mulher busca no homem é segurança, é masculinidade, é proteção. É isso que a mulher busca no homem. E esse tipo de cara é o cara que vai ser o cachorrinho da mulher. Beleza? Pega essa que é de graça, Gilberto Brau, Relacionamentos Humanos.